começaremos com o primeiro deles, e o primeiro deles aqui acaba sendo o Durkheim, tá? Então, a gente vai entender Durkheim, vai entender a obra de Durkheim, mas, para isso, a gente sempre precisa contextualizar um autor. Gente, eu estou falando, e vou continuar aqui falando, eu vou fazer uma exposição, mas depois eu vou abrir, naturalmente, para perguntas, para as dúvidas de vocês, tá? Então, vou dar sequência aqui nos três pensadores. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a minha explicação, podem perguntar, e depois eu abro oficialmente para a rodada de perguntas. Então, vamos lá. Começando aqui, primeiro dos teóricos, Durkheim. E primeiro dos teóricos, por quê? Primeiro dos sociólogos. A gente já começa por aí. Olha só. A gente tem uma questão da sociologia, que a sociologia, antes de Durkheim, ela não era uma ciência. O que isso significa? Que não era uma ciência. Significa que era uma coisa dentro de outra, que ela não tem um objeto próprio, ela não tem um método próprio. A sociologia, antes de Durkheim, era uma extensão ali da filosofia. Então, os filósofos que têm seu objeto, têm seu método. Tá, mas eu vou voltar. Então, o meu olhar para a sociedade. Então, tinha alguns filósofos que queriam entender a sociedade. E aí, com o método de filosofia, com o objeto de filosofia, entendiam a sociedade. Só que isso leva para um caminho. Então, houve uma luta de algumas pessoas, e isso, claro, aqui não começa até com Weber, começa, a gente tem o Herbert Spencer, que tem ali também, que fala de sociologia, mas ele era também voltado ali para a filosofia, e a gente tem o Auguste Comte, que muita gente fala, ele até vem aqui antes de Weber, muita gente fala assim, olha, é o pai, e é o pai da sociologia, mas ele também estava muito ligado à filosofia. Então, assim, o positivismo de Auguste Comte foi muito importante para depois ter essa construção da sociologia enquanto ciência, que tem objeto e método próprio. Mas isso veio efetivamente com Durkheim. Então, com Durkheim, até Durkheim estava na academia, e aí passou-se ali, tem a cadeira agora. A cadeira agora é sociologia. E sociologia estuda o quê? Qual que é, então, o objeto aqui de estudo da sociologia? A sociologia, em geral, ela vai entender a sociedade. É isso que eu quero entender. Então, tá bom. Eu quero entender a sociedade. Então, o Durkheim, no contexto dele é francês, ele estava lá na França, e aí ele levou a sociologia para a academia. Então, vamos entender aqui e vamos ter um método, ter um objeto. Vamos ver como a gente vai pensar e pensar essa sociedade. E aí, ele estava num período da França, num período da Terceira República. E o que acontece? Era uma república, era uma república nova, só que os valores, eles não estavam muito consolidados. A gente estava passando por um momento, até por isso, e isso tem muito impacto na construção dele, que a gente estava nesse momento de turbulência, e a gente vai ver que ele não gosta de turbulência, ele não gosta de mudanças, ele gosta aqui mais de regras. Então, ele busca na sua produção isso, regras. Eu não quero que algo fora aconteça. Eu quero ali consolidar a sociedade. Ela estava em transição no momento que ele estava vivendo. Eu quero, então, que a sociedade ela seja consolidada, e eu quero que essa sociedade ela seja forte e ela seja coesa. É isso aqui. E é essa a busca, no final das contas, que tem Durkheim. E aí, então, ele estabelece um método, né, de pensar e de pensar o mundo, de entender a sociedade. E até então, o que acontecia? Antes lá, os filósofos, eles estavam baseados na ideia. Como acontece o mundo? Acontece pelas ideias. Então, tudo era no mundo aqui ideal. E o ideal, o que se pensava, acabava justificando o mundo. E com Durkheim, ele sai disso. Ele fala assim, olha, não são ideias, são coisas. São coisas
que a gente pode observar e que a gente pode experimentar. A gente vive essas coisas. O que importa não está aqui na nossa mente. O que importa é o que a gente pode tocar, o que a gente pode viver, o que a gente pode experimentar. Então, aí, ele trouxe um objeto da sociologia como sendo uma coisa, não como sendo uma ideia. E isso, ele deu o nome aqui de fato social. É um objeto e é objetivo. Então, aqui, com ele, a gente vai passar por uma ciência, já que são coisas que a gente vive, já que são coisas que a gente experimenta, a gente vai passar por uma ciência que é uma ciência empírica, é viva, que as coisas, elas se constroem agora socialmente e não naturalmente, porque o que era natural também ficou para trás. Tinha uma grande influência antes, olha, tá, as ciências da natureza, as ciências biológicas, as ciências exatas, agora não. Então, as ciências sociais, ciências humanas. Então, tudo no mundo vai se construir socialmente. Eu não vou tomar um dado, e não vou tomar, assim, um dado como pronto. Então, assim, muitas vezes, as coisas, elas estão naturalizadas. Estava, assim, falando para a Bia que eu ia aproveitar a vida dela para trazer aqui de exemplos. Então, por exemplo, pelo que sei, a Bia se casou. A Bia é casada, até onde eu sei. Não vou entrar em detalhes do casamento dela. Mas nós temos a instituição aqui do casamento. A gente tem casamento, a gente tem enterro, a gente tem outros, tá? A gente tem outros fatos. O casamento, ele acaba sendo aqui um fato e um fato social. Dá a impressão que sempre existiu, que é por natureza, porque ele está naturalizado. Mas casamento é socialmente construído. O velório, então, quando a gente vai em um velório, as horas que ficam também é socialmente construído. E é socialmente construída porque, vejam, o hábito que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, é diferente que a gente tem nos Estados Unidos. Lá, quando alguém morre, as pessoas vão na casa da pessoa, né, dos familiares, e levam um monte de comida. Está muito diferente do que a gente vive aqui. Por quê? Porque é socialmente construído. Então, assim são os fatos sociais. Então, aqui, para Durkheim, é objetivo. O objeto dele é fato social. E esse fato social, ele tem 3 características. O fato social é exterior, o fato social é geral e o fato social, ele é coercitivo. Então, 3 características do fato social. Exterior significa aqui, ó, ele existe antes de mim, ele é exterior a mim. Eu nasci, ele já existia. Eu vou morrer, ele vai continuar também a existir. É geral, porque a maioria da população faz isso. Então, adota essa instituição, ou adota essa coisa. E é coercitivo porque opera com uma força para que eu haja dessa maneira. Então, vamos lá. Um fato social. Estou dando aula aqui para vocês, tá? Na percepção de Durkheim. Vim aqui dar aula para vocês. Eu estou vestida? Estou vestida? Tô. Não tô? Como é que é minha blusa? Vermelha. Vermelha. Então, aqui, por que eu estou vestida? É para responder? É para responder. Por que eu estou vestida dando aula para vocês? Para Durkheim. A sociedade diz que você tem que estar vestida, mas se você fosse um homem sem camisa, não ia assustar tanto quanto você não está vestida. Eu tinha que problematizar alguma coisa. E tá ótima sobre problematização. Ela vai aparecer também depois da diferença aqui de mulher, de homem na sociedade para eles. Mas sim, então aqui eu tenho que estar vestido por algumas questões aqui, que eu estou vestido. Bom, vamos lá. Porque antes de mim, isso já é antes de mim, nos primatas não estavam vestidos, até porque os fatos sociais eles podem mudar de acordo com a sociedade. Mas antes de eu nascer, as pessoas já ficavam vestidas em público. Então, isso existe antes. As pessoas vão continuar vestidas em público. É exterior a mim.
É geral, porque a maioria da população, e realmente, de fato, né, gente, público, a maioria da população se veste, não fica completamente nua andando por aí. Até porque é um fato coercitivo, uma força para que eu aja dessa maneira. E essa força aqui, o que acontece? É uma força coercitiva, porque se eu não fizer, eu vou ter uma sanção imposta. Aqui no caso, então, é atentado, certo? Atentado ao pudor. E é um crime, então eu vou responder criminalmente. É muito fácil entender sanção assim, é fácil. Só que, para Durkheim, não significa necessariamente que essa sanção aqui será criminal, será penal. Eu posso ter uma punição e uma punição social ali. Bom, o casamento, o próprio casamento. A Bia, ela é casada. Mas a Viviane nunca casou, veja, mulher, nunca casou. Então, assim, casamento existe antes a mim, é exterior. O casamento, a maioria ainda, a gente pode pensar, casa, muita gente casa, né? Existe casamento, ele é proliferado por aí, então acaba sendo uma coisa geral. E coercitivo por quê? Para as mulheres, quando a gente olha, então, na questão e faz esse recorte de gênero, não casou, por que não casou? Acabei de ver uma reportagem de uma das mulheres que falava, eu acho que tá lá, o algoritmo, né, do Instagram, mandou da Taylor Swift para mim, que tá 30 anos, 30 e tantos anos, e ainda não casou. Então, assim, eu acabo recebendo uma punição social, de um julgamento social. É um exemplo. A gente poderia ir para outros exemplos aqui do que significa ser coercitivo. E até, então, isso vai mudar? Vai mudar. Se a gente for passar no tempo, voltar no tempo em um momento que era mais ainda de coerção, a mulher ser casada, precisava casar, do que nos dias de hoje. Então, isso a gente pode perceber que vai mudando, vai modificando, de uma forma que o fato social é algo que acontece, e acontece, como ele acontece exterior, como ele acontece geral, e como ele acontece coercitivo, muitas vezes nós pensamos que é natural, só que não é natural, não tem nada de natural. O fato social, ele vem também de um processo de socialização, ele vem de um processo de educação, até onde se constrói a identidade. E aí a identidade, ela acaba se construindo. Ele é introduzido em nós nesse processo de educação, nesse processo de socialização, e isso aqui, para Durkheim, vai permitir que as pessoas, elas convivam, que a sociedade, no final das contas, para ele, é isso. Então, o que acontece? A gente faz a mesma coisa, né? Então, a gente está ali parecido, a gente passa ali pelos fatos sociais. Então, o que acontece é assim, se eu passo por esse processo de socialização, a sociedade ela vai desenvolver um conceito-chave para Durkheim, que é a consciência coletiva. Então, o que é a consciência coletiva? São as pessoas tendo o mesmo valor, são as pessoas tendo o mesmo tudo, são as pessoas tendo a mesma percepção. Quando eu tenho essa consciência coletiva da sociedade, isso faz com que a sociedade ela haja de uma forma, e o outro conceito-chave aqui para Durkheim, é que ela haja de uma forma coesa. Então, aqui nós temos a coesão, uma sociedade que funciona bem para ele, uma sociedade saudável, é uma sociedade coesa. Então, aqui, a sociedade é um tecido social e é sustentada pela coesão. Então, aqui ela compartilha os mesmos significados. A coesão é introduzida como nessa sociedade? Como que fica a coisa? Ela é introduzida por essa consciência coletiva. E aí, no final das contas, essa consciência coletiva traz a ordem. E Durkheim, ele defende a ordem. E aí, para defender essa ordem, que tudo funcione de forma coesa, nós temos o que funcionando aqui? As instituições. E com instituições, o que nós temos? Temos igreja, temos família, nós temos a própria escola. Então, essas são as instituições.
que a instituição faz para Durkheim? A instituição vai reforçar esses valores, vai reforçar essa consciência moral e essa consciência ética. Então, aqui, a instituição serve para isso, para reforçar valor. Família não serve para dar amor, família serve para reforçar valor, para tudo ficar em ordem. A igreja, aqui no caso, também é para reforçar esses valores da sociedade, para ela ser coesa. Igreja não é para amenizar a dor, então você vai lá rezar. Muita gente, né, de determinadas religiões, olha, vai pagar os seus pecados para você se sentir bem. Igreja não é para isso, para Durkheim. Então, a igreja segue aqui para passar e para reproduzir, então, os valores daquela sociedade, naquele momento. Então, essas são aqui as instituições, e esses são os papéis das instituições. E o que acontece? A pessoa, quando ela está em uma dessas instituições, na igreja, na escola e na família, ela se sente pertencente à sociedade. E quanto mais forte forem as instituições, melhor, mais coesa é a sociedade. E aí, as pessoas estão orientadas na sociedade. Elas têm um norte a seguir, quando a gente tem essas instituições, e essas instituições fortalecidas. Acontece que as instituições podem entrar em crise. As instituições, elas podem enfraquecer. E aí vem. Aí, se as instituições que sustentam, né, elas enfraquecem, as pessoas se perdem, porque elas perdem as regras. Elas perdem aquilo que estava reforçando ali as regras. Quando as pessoas perdem as regras, aí isso gera uma coisa chamada anomia, um estado de anomia. E este é o outro conceito central para Durkheim. O que é anomia? É sem. Nomia são normas. Então, assim, sem normas. Falta de regra. Falta de regra gera conflito. Falta de regra gera desintegração da sociedade. A sociedade estava aqui, ó, dessa forma. Todo mundo lindo, maravilhoso, coeso. E o que eu fiz? Os meus dedinhos são as instituições. Eu enfraqueci um, tirei um. Tirei um, faltou aqui, olha, faltou. Abriu um vácuo. Abriu um vácuo, está desintegrado. Então, eu gerei ali um problema na sociedade. E esse problema aqui é a patologia. A patologia. Então, a gente tem aqui um outro conceito em Durkheim, que são as coisas patológicas. Durkheim tem o normal, e Durkheim tem aqui o patológico. É gozado, né? A nomenclatura. Normal, patológico. A gente percebe que, embora, então, Durkheim comece a sociologia enquanto ciência, ele não está desprendido do que veio antes. Ele dá nome de ciências médicas. A gente vê aqui bastante coisa na obra de Durkheim que ele traz ali das ciências biológicas, de como antes se explicava a vida. E o que é algo patológico? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, tá? Pergunta. O suicídio é normal ou o suicídio é patológico? Já aproveitando a prova aqui, aproveitando a saúde mental, vamos lá. Vamos para o suicídio. Suicídio é normal ou suicídio é patológico? Para Durkheim. Essa pergunta seria muito bonita, né? No eixo 3, seria linda. Para Durkheim. E aí, gente? Eu já vi aqui uma resposta. Alguém mais vai tentar responder se suicídio é normal ou patológico para Durkheim? Estão tímidos? Está mais patológico. Né? Está patológico? Olha, eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa. A pergunta não vem à toa. É aquela pergunta que não vem à toa. O suicídio para Durkheim é normal. Bia fez a interpretação da pessoa que ela conhece, como a gente tem muito contato, ela fez a leitura de mim. Olha, ela vem Viviane. Eu não estaria frisando tanto uma coisa que parece óbvia se fosse patológico para Durkheim. Exatamente. Eu não estaria frisando se não fosse, se não fosse
algo respondido pelo senso comum. E pelo senso comum, a gente vai pensar mesmo. Olha, então suicídio é patológico, né? A gente pensa isso é algo natural. Para Durkheim não é não. Ó, olha aqui. Para Durkheim, inclusive aqui vou agregar, tá? Vou acrescentar o suicídio, eu vou acrescentar o crime. Então, aqui, a leitura é a mesma, de crime por si só e de suicídio. Bom, vamos lá. É normal, porque se encontra na sociedade aqui como um todo. Existe antes de nós, tá ali, existe. Então, assim, a existência de crime e a existência de suicídio é fato social. E é fato social normal. Tá ali, tá tudo ali. Mas pode se transformar patológico. E aqui tá o grande X da questão. Olha só. O crime desordenado é patológico. O crime, por si só, é normal. O crime desordenado é patológico. Aí vem na prova de vocês assim. Tá, no TRT da segunda região, aquele lá de onde as pessoas pulam, né? Apresenta alta taxa de suicídio. O suicídio de 1 foi para 100. A alta taxa de suicídio é patológica. O que é patológico, então, no final das contas, para Durkheim? É quando o problema que nós temos, eu perco o controle sobre ele. Aumentou o crime, aumentou o suicídio, e por aí vai. Então, a gente já entendeu aqui que patológico, para Durkheim, a patologia não é do senso comum, é quando nós perdemos o controle sobre aquele fato social. Quando nós perdemos o controle sobre aquele fato social, nós temos daí, então, uma patologia. O anormal, ele também fala, né, que anormal, inclusive, vem dessas ciências e dessa ciência de natureza. Bom, o que o Durkheim também fala? O Durkheim, ele traz para a gente uma noção aqui de imposição de sociedade sobre o indivíduo. Essa aqui, assim que funciona. Existe individualidade para Durkheim? Existe sim. Só que a sociedade é mais forte. Então é bom a gente ter essa noção. Ele não fala assim, deixa para lá o indivíduo. Só que a sociedade é sempre mais forte. Ela atua de forma mais forte ali. Ele percebe este processo de individualização e ele vê, inclusive, algo aqui que é muito importante para a gente, que quanto mais complexa a sociedade, quanto os países se tornam mais complexos, então a gente avança ali, todo mundo, imagina, todo mundo aí, vamos morar numa comunidade. Eu e Bia, uma comunidade nova, a gente vai, inclusive, em algum momento, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aqui. E aí, eu e ela, e a Dani, que está aqui, que eu tô também vendo a Dani, é simples, só que a gente avança para o estado moderno, tem um monte de gente, as pessoas pensam, e as pessoas pensam diferente. Então, aqui, na nossa sociedade simples, uma comunidade de 3, a gente tinha a mesma religião. Na sociedade complexa, já, a gente tem um monte de religião, e religião é só um exemplo de um monte de coisa que as pessoas podem ter ou podem ser. Então, aqui, o que acontece? Tudo se torna mais complexo. As individualidades começaram a aparecer. As diferenças nessas sociedades mais complexas, maiores, elas começam a aparecer. E aí vem outra pergunta de Durkheim, que é uma pergunta também assim, quando as diferenças aparecem e a diversidade aparece, até pegando o nosso edital, há uma desintegração da sociedade, porque as diferenças apareceram, era todo mundo ali. Agora todo mundo, né? Cada um com uma coisa ali. Desintegra a sociedade por causa disso? Desintegrou? Ficou todo mundo diferente? Desintegrou a sociedade? Eu tô adorando a cara de vocês. Eu devia ter feito isso mais cedo, tá vendo? Devia ter feito esse tipo de aula ali, ó, para trás. Bom, não necessariamente. Não é a resposta aqui. Não tem, então. Por quê? Porque aí aparece o vínculo entre as pessoas diferentes. O vínculo. As pessoas se vinculam.
e se vinculam como? Aí aparece outro conceito-chave de Durkheim, que é a solidariedade. Olha só. Então, agora, em uma sociedade complexa, com muitas pessoas diferentes, na diversidade, nós temos para Durkheim a solidariedade orgânica, que estabelece esses vínculos entre os particulares. Orgânica por quê? Porque tá, né, mesmo bebendo ali das ciências naturais ainda. Então, é orgânica porque ele pensa no organismo. Sim, ele pensa no nosso corpo humano. Então, tem lá, a gente tem aqui nosso cérebro, o nosso pulmão, o nosso coração, são órgãos do corpo humano. Cada um desses órgãos são as pessoas, no final das contas. E aí, eles são interdependentes. Um depende do outro, porque assim, né? Se eu tenho cérebro paro, morte cerebral, acabou. Se coração tiro, acabou também. Então, um precisa são diferentes, não são diferentes, cada um tem uma função dentro do corpo Viviane, tem uma função. Cada um tem uma função específica. Cada um faz uma coisa específica. Mas eu tiro um, eu acabo como corpo, com o corpo como todo. E esse é o problema que eu tenho. O corpo, no final das contas, é a sociedade. Eu tiro um ali, no final das contas, traz um problema. Por isso, então, que eu tenho aqui uma interdependência na solidariedade, e na solidariedade orgânica, conexões que são entre as pessoas a partir das organizações. Cada um, então, no final das contas, vai se especializar. Aqui entra o trabalho. Neste momento, então, a gente vai falar do trabalho. Aqui aparece a divisão social lá do trabalho. Aqui está, então, portanto, o trabalho para Durkheim. Nas sociedades complexas, então, a gente passa a ter essa divisão do trabalho mais intensa. Então, vamos aqui. A gente tem aqui uma auditora fiscal do trabalho. Então, vamos imaginar aqui, profissão. Auditora fiscal do trabalho. Vai a cama, não sei se vai a cama, mas imagina aqui. Obrigada, amiga, mas eu só tomo posse ano que vem. Só ano que vem eu posso. É a doutora Ana Luísa. Imagina. Alguém tinha que falar isso, gente. Não, mas pode ser Bia aqui, que imagine que, olha, vai lá, então, recebeu, né? Ficou sabendo que tem uma fazenda, tem escravizados, tá? Aí tem que ir até essa fazenda, imagine, mas tá onde? Tá lotado em um município. E a auditora fiscal do trabalho, mas para chegar nesse local que estão os escravizados, vai passar por uma estrada, certo? Passa por uma ponte. Então, a gente tem ali, no final das contas, peão de obra que fez a ponte. Para ela exercer ali a atividade dela, de auditora fiscal do trabalho, ela teve essa ligação com o peão de obra que fez a ponte. Até agora, a gente tem que reestruturar o Rio Grande do Sul. Então, no final das contas, nós temos aqui essa interdependência entre os trabalhos, entre aqui as atividades aqui. Tá falando da foto. Foto linda. Eu quero ver todo mundo com essa foto com colete. Eu vejo as pessoas, eu não sei quem, e depois que eu vi quem foi do Google, quero ver essa foto de colete, quero ver todo mundo com a fotinha do colete. Tô aguardando essa foto, eu vou até emoldurar aqui a foto dos meus alunos com todos os coletes. Mas, então, quando eu tenho essa interdependência agora, a partir das especialidades todas que eu tenho no trabalho, eu acabo tendo a solidariedade orgânica, que tem regras. A outra solidariedade, que a gente vai verificar em Durkheim, ela se chama solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica era lá, quando ficava só eu, Bia e Dani, na comunidade, num local com menos gente. Lá atrás na história. Então, assim, mecânica porque, sim, de algo mecânico. Então, se você for pensar, pensa num relógio. Um relógio, no final das contas, tem duas engrenagens, vai para lá e vai para cá. É só isso que eu faço. A divisão do trabalho ali é mínima. É mínima. A coesão é maior por quê? Porque a gente pensa da mesma forma. Porque a gente tem aqui uma consciência, né? A gente está fazendo a mesma coisa, a gente não sabe que existe um mundo lá fora, a gente só conhece aquele mundo e aquele mundo ali.
Então, a consciência acaba sendo rígida. A gente tem o mesmo valor, eu, Bia e Dani. E aí, se a gente não faz, a punição acaba numa solidariedade mecânica, nessas sociedades menorzinhas, a punição ela é maior, ela acaba sendo mais severa, porque a gente foge disso, porque um está olhando o outro, assim. Então, a gente chama aqui, Durkheim chama de punição repressiva, que é uma punição maior. Vou te abrir a palavra, Bia, não sei se você quis perguntar ou se foi sem querer. Queria perguntar, mas pode concluir. Eu vou finalizar Durkheim. Joia. Tá? Daí te passo. Oi, Ana. Sim. Não, então, de punição repressiva. O termo punição repressiva vem justamente isso. Punição repressiva é que ele fala só, olha, quando eu tenho a punição e ela é repressiva, não é só uma punição, ela é uma punição mais severa do que a punição que a gente tem na solidariedade, então, aqui, orgânica, das pessoas diferentes, que têm menos coesão, aceitam mais o desvio. Então, é só uma punição. Agora, quando a gente tem a solidariedade mecânica, nesse todo mundo junto, que tem uma coesão maior, que as pessoas são mais semelhantes, se um desvia, porque as pessoas são mais semelhantes, certo? Tem mais semelhança aqui natural. Aí, se um desvia, nossa, olha o desviante, porque naturalmente o que eu não tenho? Eu não tenho aqui as diferenças. Então, nossa, que absurdo, você está fazendo uma coisa muito absurda mesmo. Por isso a punição é maior. Então, aqui nós temos punição repressiva. Este é o termo, e é o termo de Durkheim. Bom, e aí, ele sabe, o Durkheim, que as coisas mudam. A gente percebeu aqui, Durkheim gosta de uma ordem, ele gosta de tudo ali na casinha, ele é objetivo, só que ele sabe, né, que o mundo flui, as coisas evoluem. E aqui muita atenção, por quê? Ele não é contra as mudanças. Não é um problema assim, vai mudar. As coisas mudam. As mudanças por si só, e aqui também é uma pegadinha, porque mudança por si só não provoca desintegração ali da sociedade, aquela falta de regra, aquela baderna. Não é mudança, porque a sociedade é dinâmica, ele sabe disso. Ele imagina, né, um teórico que viu tantas coisas falar que uma sociedade é estática, não teria menor cabimento. Ele sabe que a sociedade é dinâmica. Mas aqui para ele, então, a questão é a seguinte, a maioria, isso, o problema é justamente esse, o problema é a desordem, o problema não é a mudança. Então, o problema é aqui, as coisas mudam, só que o que tem que acontecer? A maioria tem que pensar de acordo com a mudança. A mudança, ela tem que ser feita de uma forma sólida. A mudança, ela tem que constituir, no final das contas, um consenso, fazendo parte daquela nova consciência coletiva. E aí, se faz parte, então, desse consenso, da consciência coletiva, então, ali, eu componho o fato social. Muito bem, então, ali, tá tudo certo. Se isso aconteceu. Aí, cuidado com a mudança, né? Aí a gente vem, agora vamos para o líquido, vamos para hoje, fazer uma comparação, para a gente finalizar aqui o estudo de Durkheim. Vamos para o líquido, vamos para o Bauman. Bauman, hoje, as relações são líquidas, tudo é líquido, a gente vai até, se a gente não vai na liquidez de relação, a gente pode ir até para a condição pós-moderna, do David Harvey, as distâncias se encurtando, a gente pode ir aqui para diversos teóricos nesse mundo veloz, acelerado, rápido e dinâmico que nós temos. Nós vamos ficar aqui na liquidez de Bauman. Está mudando tudo. Se Durkheim olha, então, para isso, para as relações líquidas, que tudo flui, piscou, acabou, isso não dá. Porque nunca consegue, então, ter uma mudança sólida, percebe? Nunca constitui aqui um consenso. Então, assim, liquidez de Bauman, se Durkheim faz um diálogo, se Durkheim encontrasse Bauman para dialogar, ele falaria assim, meu Deus do céu, desintegrado, doente, patológico, e teria sei lá o quê. E assim, pronto, acabou. Acabou coesão, acabou consciência, acabou tudo. Aí é uma sociedade doente e patológica,
para Durkheim é justamente essa, ó, fluida, líquida, nunca forma, porque nunca forma, nunca tem a mudança sólida. Assim, com isso, eu acho que podemos passar para o próximo. Eu vou abrir aqui para a Bia fazer o comentário, para a gente poder passar para Max Weber.